Jeremias capítulo 29, versículo de número 13. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Muitos de nós conhecem esse versículo. Quem nunca ouviu uma palavra, né? Quem nunca ouviu uma citação desse texto? Falando, ora, para encontrar o Senhor, existe uma fórmula. Buscá-lo de todo o nosso coração. Então, só encontra Deus quem o busca de todo o coração. E essa conclusão é uma dedução lógica do texto. Vocês vão me buscar e vão me encontrar quando me buscarem de todo o vosso coração. Isso está correto. Agora, o contexto em que este texto foi mencionado, ou foi registrado, ele não pode ser ignorado, porque ele nos dá algumas luzes acerca de qual a condição necessária para de fato buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. Porque Deus não é exagerado nas suas palavras, ele não está usando aqui um exagero, ele está sendo real, ele está dizendo exatamente como deve ser. Só consegue encontrar o Senhor quem o busca de todo o coração. Agora, para que o homem consiga buscar o Senhor de todo o coração, é necessário um processo anterior. Porque no versículo de número 10 diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E aí vem o texto do versículo 13. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então aqui Deus está dizendo o seguinte: passarão 70 anos. Então o processo para moldar os vossos corações, para que de fato me busquem de todo o coração, será por um período de 70 anos. 70 anos de exílio, 70 anos distantes da terra prometida, 70 anos distantes da própria promessa, 70 anos de sofrimento, de privação, de ter que cultuar a Deus de forma improvisada em terra estranha. O local em que vocês não terão nem prazer de entoar os louvores ao Senhor, porque lá em Salmos há uma ilustração desta passagem e do sentimento do povo de Israel quando chegou no exílio, né? Porque as pessoas pediram a eles que eles cantassem, que entoassem os louvores de Sião, famosos louvores belos, lindos, cânticos de Israel. E aí eles vão dizer: como entoaremos louvor em terra estranha? Como que vamos cantar com o mesmo sentimento, a mesma alegria em terra estranha? Claro que eles não precisavam estar no cativeiro. Inúmeras vezes Deus alertou o povo: ei, voltem, voltem da vossa rebelião, da vossa apostasia, porque senão eu vou ser obrigado a cumprir com a minha parte no acordo. Porque o acordo foi esse com Israel. Se vocês permanecerem na minha palavra, obedecendo os mandamentos e observando os mandamentos, eu serei bênção, trarei a bênção, a prosperidade, a segurança, o conforto, o desenvolvimento e a alegria a Israel. Agora, se vocês não cumprirem com a vossa parte no nosso acordo, eu serei obrigado a permitir que as nações vizinhas sejam um flagelo para vocês. Que eles vão perseguir, eles vão matar, eles vão destruir, né, a cidade linda, a cidade de Jerusalém. E foi isso que aconteceu. Então, quando eles estavam na Terra Prometida, eles negligenciaram o Senhor. E o Senhor deixou de ser a sua primeira preocupação, né? Deixou de estar no local de importância
nos seus corações. E aí o que Deus permitiu que acontecesse? Que viessem então os invasores, destruíssem a cidade, matassem a maioria da população, né, roubassem, né, o material humano, os filhos de Israel, e levassem eles para o exílio. E aí, mesmo chegando no exílio, eles ainda não estavam prontos para buscar o Senhor de todo o coração. Precisou de um tempo, precisou de 70 anos para que eles entendessem ou assimilassem completamente o que havia acontecido e as razões pelas quais eles estavam sofrendo o que estavam sofrendo. Então, 70 anos demorou, ou precisaram 70 anos, para que Israel conseguisse voltar a estar numa condição, né, um estado de espírito que deveriam estar em relação ao Senhor. E aí sim, prontos para novamente invocar a Deus, né? E aí Deus os ouvir, orar a Deus, de modo que Deus os ouvisse. E aí sim, buscar e encontrar Deus, porque aí estavam prontos para buscar o Senhor de todo o coração. Esse texto, essa passagem, essa lição que nós podemos tirar, ela é muito importante. Porque grande parte dos cristãos falam em buscar a Deus, falam que querem mais de Deus, falam que precisam mais de Deus, mas estão muito longe de os seus corações estarem prontos para essa busca. Então, Deus permite muitas vezes a adversidade, as circunstâncias desfavoráveis, de modo que surjam aflições, sofrimentos. Por quê? Porque Deus precisa moldar esse coração ao ponto dele estar pronto para buscá-lo de fato. Então, enquanto houver resquícios no coração humano, de modo que seja um impedimento, né, que impede essa pessoa de buscar a Deus de forma plena, Deus ainda terá que tratar com este coração. Deus ainda terá que mexer as coisas, mover as coisas. E todo esse processo é doloroso muitas vezes. É conflituoso muitas vezes. E a forma como nós nos colocamos e nós reagimos faz toda a diferença. Porque tem pessoas que toda vez que Deus procura moldá-lo para trazê-lo mais próximo, se afasta ainda mais. Tem pessoas que toda vez que Deus permite a adversidade, né, para gerar um sofrimento que tem um propósito de aperfeiçoamento, isso não acontece porque a pessoa acaba indo em direção oposta. Ao invés de se aproximar, se afasta. Ou faz como Israel, que quando Deus permitia a opressão dos inimigos, tentava resolver com as próprias mãos, tentava buscar auxílio. Quem sabe vamos buscar ajuda, aliança com outras nações. Quem sabe se nós reforçarmos, né, os nossos exércitos com exércitos de nações vizinhas, nós conseguimos vencer esse invasor. Ainda que, através dos profetas, Deus falasse abertamente: olha, essa nação está vindo porque Deus está mandando. Essa opressão, essa invasão, essa ameaça está vindo porque Deus está permitindo, porque vocês se desviaram, vocês tiraram Deus do seu devido lugar e colocaram outras coisas no lugar. Portanto, Deus vai ter que dar uma mexida aí, Deus vai ter que dar uma apertada no negócio. E não adianta vocês correrem ao Egito, correrem a outras nações, buscarem amparo, porque eles não vão ser suficientes para vos auxiliar. E isso está acontecendo com muito cristão. Tem muito cristão que Deus está fazendo de tudo para trazê-lo mais perto, mas ele continua se afastando, porque ele ainda está tentando encontrar um auxílio em alguma outra coisa. A tábua de salvação não é Cristo, não é Deus, é outra coisa. Ele está tentando esgotar todas as possibilidades antes de olhar e reconhecer humildemente que a única saída é Deus. Quantas pessoas não são assim? Quantas pessoas estão tentando se agarrar em alguma coisa, quando Deus está dizendo: ei, eu sou a salvação, eu sou a saída. Só há um único local de refúgio. E enquanto você não entender isso, você não está apto para receber
esta salvação. Então, essas questões são questões de se pensar. Se pensar. Às vezes, o sofrimento que nós estamos passando é Deus tentando ainda condicionar o nosso coração a recebê-lo. Deus tira tudo de nós para que possamos entender que somente Ele pode ser tudo para nós. Interessante, né? Quem sabe nós não conseguimos entender e ver, e estamos demorando para isso. Entender que às vezes Deus tira tudo de nós para que nós possamos ver que todas essas coisas que foram tiradas não representavam nada e que somente Ele é de fato a saída, a salvação, o refúgio, a proteção e o amparo. A segurança que nós tanto desejamos, que às vezes nós tentamos construir com as nossas próprias mãos, é somente Deus quem pode nos dar. Então tome muito cuidado. Quando a Babilônia veio para destruir Israel, Israel estava fortificada, a cidade estava fortificada, os soldados estavam de prontidão, mas nada disso foi suficiente para impedir o invasor. Por quê? Porque Deus havia os entregado nas mãos dos seus inimigos. Este é um ensinamento muito importante que nós negligenciamos. Se nós não entendermos que Deus é tudo para nós, e esse entendimento não é apenas falar isso, mas é viver de acordo com esse entendimento. Se a nossa vida não condiz com isso, toda essa segurança que nós criamos à nossa volta não representa nada. É como um castelo de areia, né? Não vai resistir. Não vai ser suficiente para nos manter seguros. Por quê? Porque de uma hora para outra nós podemos ver isso desmoronar diante dos nossos próprios olhos. E Deus tem inúmeras formas de fazer isso. Seja através de uma tragédia, seja através de uma doença, né? Aí você imagina um homem, por mais seguro que tenha, né? Uma segurança econômica, uma vida muito estável, recursos, um monte de possibilidades, né? Cheio de tecnologia, cheio de tudo à disposição para mantê-lo seguro. De repente, de uma hora para outra, ele vê tudo aquilo que ele achava que lhe dava segurança desmoronando diante dos seus olhos. Então isso é passível de acontecer. Acontece diariamente ao redor do mundo. E as pessoas não se dão conta de que enquanto Deus não for o centro absoluto da nossa vida, Ele não é nada. Como dizia um pastor norte-americano, ou Deus é tudo, ou Ele não é nada. Ele não se contenta em ser apenas uma segunda opção, ou estar apenas de coadjuvante, né? Apenas estar ali para ser utilizado quando as outras coisas falharem. Não, Deus, Ele é o centro, ou Ele não é absolutamente nada para as nossas vidas. Pense nisso.